Olá, meus queridos alunos. A partir de agora, nós vamos ter que inovar para continuar com esse ambiente de aprendizagem. Então, eu vou estar gravando alguns vídeos menores e colocando lá no portal para a gente continuar tendo acesso a esse ambiente de aprendizagem. O nosso canal de comunicação, a partir de agora, é a plataforma Uneracha Virtual, lá no AVA, onde serão inseridos conteúdos, resolução de casos concretos, vídeos, artigos, para poder implementar a nossa aprendizagem. Lembrando que os alunos deverão cumprir tudo o que está lá no portal dentro dos prazos já previstos lá, tá? Então, lembrando que o nosso ano letivo continua a todo vapor, ok? Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição de vocês nos chats, lá no aviso, nos fóruns de discussão, e a participação de vocês é imprescindível para a gente formar um ambiente de aprendizagem onde vai haver bastante troca de informações entre o aluno e o professor. Isso é muito importante, então eu conto com a participação de todos vocês. Bom, hoje a gente vai tratar a questão da extinção dos contratos. Logicamente, a gente já comentou desde muito tempo que as obrigações não são perpétuas, que, regra geral, havendo uma vinculação entre duas partes e tendo ocorrido o cumprimento daquela avença, daquele acordo, cada um segue o seu caminho. Então, se eu vou comprar um imóvel ou um móvel que seja, peguei o objeto e paguei, as partes estão desvinculadas e não há mais qualquer pendência entre elas. Então, essa é uma forma de extinção natural das obrigações, extinção natural dos contratos, o cumprimento integral da obrigação por ambas as partes. A gente tem, todavia, três formas de extinção de contrato, que é, na verdade, a resilição do contrato, onde de forma voluntária, por parte de uma ou de ambas as partes, esse contrato ele vai ser extinto. Uma das formas é o distrato, né, feito por ambas as partes, por entenderem que aquele contrato não atende mais às necessidades dos envolvidos, ou de forma unilateral, que nós vamos tratar daqui a pouco de uma forma mais pormenorizada. A gente tem a questão da rescisão contratual, que ela está ligada justamente em questões específicas pré-determinadas, tal como caso fortuito, força maior, morte de um dos contratantes, e a gente tem a figura da resolução contratual, que havendo descumprimento contratual de alguma cláusula do contrato, causas específicas de desfazimento, né, desse contrato, ele vai poder ser extinto. Então, nós vamos tratar de uma forma bastante pormenorizada a partir de agora a respeito dessas formas de extinção contratual. Bom, inicialmente a gente tem que tratar a questão lá da cumprimento do contrato pela exaustão do objeto dele. É necessário aqui, gente, a gente deixar bastante claro que uma vez eu tendo cumprido a obrigação, por exemplo, fui contratada para fazer um show no sábado à noite em um determinado local. Uma vez tendo celebrado esse contrato, cumprido com essa obrigação, realizado esse show, as partes estão desvinculadas. Nada impede que as partes voltem a celebrar o mesmo tipo de contrato, mantendo então novas negociações, novos acordos, novos contratos, ok? Uma vez quitada a obrigação de cumprido com a obrigação tratada fazer o show, as partes já estão desvinculadas. É possível também a gente celebrar contratos sem que fique determinado um prazo final para a extinção dele. Então, eu posso contratar, por exemplo, alguém para colocar som lá na minha lanchonete, sem determinar até quando. E esse contrato vai continuar tendo vigência por prazo indeterminado, até que uma das partes notifique a outra dizendo que não tem mais interesse em persistir com aquela contratação. Isso é perfeitamente possível também. É possível também, gente, contratos que pela sua própria natureza se extinguem automaticamente. Quando a gente comparece solicitando a ajuda das pessoas para trazer colchões, roupas, no caso de uma inundação que tenha ocorrido numa determinada cidade. Logicamente, gente, esse contrato vai ser mantido até que haja ainda necessidade de colchões e roupas. Tendo suprimida a necessidade dessas pessoas desabrigadas, essa obrigação também desaparece. Também existem contratos com fatores eficaciais, termo, condição, que a gente já tratou lá no primeiro período.
Mas quando a gente fala de um contrato sujeito a termo, e termo a gente já falou que é o elemento futuro e certo, eu posso, por exemplo, predeterminar a contratação de uma enfermeira que vai cuidar do meu filho do nascimento até 3 meses de vida. Então, esse contrato tem um termo inicial e um termo final. Então, são fatores eficaciais, vai envolver durante um período. Como eu posso contratar também uma determinada empresa para dar assessoria de assistência técnica nos computadores da minha empresa pelo período de 1 ano. Isso são contratos sujeitos a termo. Além disso, a gente tem contratos sujeitos à condição resolutiva. A gente tratou que condição é o elemento futuro e incerto. A condição resolutiva, ela começa a gerar efeitos no contrato desde logo, mas esses efeitos são cessados com o implemento dessa condição. Um exemplo seria, eu dou a você um imóvel para que você permaneça usufruindo dele na condição de comodato, então desculpa, não é doação, comodato, empréstimo gratuito de um bem, até a sua colação de grau. Durante esse período em que vocês estiverem cursando direito, você poderá morar de graça nesse imóvel. Com o implemento colação de grau, os efeitos serão cessados. E aí, então, esse comodato de plano já estaria desfeito, né? Automaticamente, os efeitos desse contrato estariam cessados. A gente tem também, gente, possibilidade de constar nesse contrato cláusula resolutiva, ou seja, uma cláusula onde a qualquer das partes que venha a descumprir as cláusulas contratuais aqui previstas nesse presente contrato estará sujeito à resolução de plano do presente, da presente avença. Então, descumprido, basta demonstrar o descumprimento, ofensa a uma daquelas cláusulas contratuais e esse contrato estaria com os efeitos cessados. Resolução contratual. A gente tem também previsto lá no Código Civil, no artigo 505, a possibilidade do pacto de retrovenda, que é uma cláusula contratual onde eu posso inserir que eu estou vendendo o imóvel pelo preço X, mas eu tenho a opção de recomprá-lo no prazo de 3 anos, mediante o pagamento desse bem e mais as despesas com escritura. Então, tendo juntado esse dinheiro dentro do prazo de 3 anos, esse prazo é decadencial, não é direito, é um direito potestativo do vendedor e não é uma opção do comprador revender ou não, é uma obrigação prevista naquele contrato através do pacto de retrovenda. Claro que eu só poderei recomprá-lo mediante o pagamento do preço do bem, mais as despesas que tenha gasto com a escritura, eventuais benfeitorias realizadas naquele imóvel, tanto as necessárias quanto outras benfeitorias autorizadas pelo próprio vendedor. É necessário falar também que no artigo 507 do Código Civil, gente, trata que esse direito de resgate, de recompra, ele é transmissível aos herdeiros e legatários do vendedor. Então, ele estende esse direito aos herdeiros e legatários do vendedor. E outra questão é que se tiverem 2 ou mais pessoas com o mesmo direito de recompra, se só uma delas fizer o depósito, tendo as outras terem sido notificadas acerca da possibilidade de exercício desse direito, esse bem será entregue somente àquela pessoa que tenha feito o pagamento integral do bem, mais as despesas com a escritura e eventuais benfeitorias realizadas no bem, ok? Então, esse é o pacto de retrovenda. Outra questão, gente, que também, na verdade, extingue esse contrato é a frustração da condição suspensiva. O que seria essa condição suspensiva, na verdade? Essa condição suspensiva, gente, é aquele contrato existente, válido, mas que ainda não gerou efeitos. Eu vou te doar o imóvel quando você colar grau no curso de Direito. Se você desistir do curso de Direito, não é trancar a matrícula, é desistir do curso, deixando claro que não tem pretensão em continuar nesse mistério, na conclusão desse curso superior, logicamente frustrou a condição suspensiva, então esse contrato foi extinto. Da mesma maneira, quando eu falo que eu vou te doar um bem quando eu ganhar na loteria.
Se eventualmente surgir uma lei proibindo a prática desse tipo de loteria, então também foi frustrada essa condição suspensiva e as partes já estão desvencilhadas, desligadas uma da outra e ocorreu então a extinção desse contrato em virtude da frustração da condição suspensiva, ok?